Oiê! Hoje vamos falar sobre disbiose, digestão e a importância disso e como tratar. Então já vamos começar. Faz esse áudio de podcast, coloca o seu foninho, fica aí fazendo suas coisas e preste atenção. A gente tem trilhões de bactérias no nosso corpo. E isso é no nosso corpo inteiro, tá? Não só no intestino. Então elas estão ali continuadamente, em continuação com a nossa saúde e a nossa doença. Então a gente tem que tentar conviver da melhor forma possível, porque elas vão acabar interferindo na nossa saúde. Então, quando a gente já pensa, onde tem mais bactérias no nosso corpo, é justamente o intestino. E aí, o nosso intestino ele é dividido em dois. O delgado, onde ocorre a digestão e absorção dos nutrientes, e tem o intestino grosso, que é basicamente onde ocorre a absorção de água, onde tem a formação das fezes e a eliminação. E aí, no intestino grosso, também tem a produção de vitaminas lipossolúveis e também no intestino grosso a gente tem a maior quantidade de bactérias, ou deveria ter. Porque tem algumas pessoas que vai ter alterações. Vai ter muita bactéria no intestino delgado que não era para ter. Então, o certo é que você tenha mais no intestino grosso, que é o intestino onde não ocorre digestão. Beleza? Vamos agora pensar em microbiota intestinal ou flora intestinal, que são a mesma coisa. E esse termo, ele é justamente para falar dessa população de bactérias, que também tem fungo, vírus, parasitas, porém 90% é bactéria que mora aqui no nosso intestino. E a gente também se encontra na boca, no esôfago e no estômago, para facilitar o processo da digestão. Só que a maior quantidade vai ser no intestino. Quando a gente ou tem um desequilíbrio dessas bactérias, é chamada de disbiose. E como é esse desequilíbrio? A gente fala que disbiose pode ser um desequilíbrio qualitativo no que se refere aos tipos de bactérias. E também podemos ter uma disbiose quantitativa, onde eu reduzo o número de bactérias. E também pode ter os dois combinados. Beleza, mas o que seria uma flora saudável? É onde eu tenho uma variedade de bactérias. Então, obviamente, eu quero sim ter vários tipos de bactérias. E esses vários tipos de bactérias, eu quero que ela esteja dentro de duas famílias principais, que chama dentro da modulação intestinal, que é os bacteroidetes e finicurtes. E aí eu quero que esses bacteroidetes eles estejam em maior quantidade do que os firmicurtes, porque de um modo bem leigo, esses firmicurtes seriam bactérias do mal. E aí eu não quero elas em maior quantidade. Beleza? E um spoiler, para você, o que é que causa disbiose é a má alimentação. Esse é o pilar. Então volta para a bactéria. Existem dois tipos de bactéria e são só duas grandes famílias, E aí, dentro dessas famílias, eu tenho vários tipos de bactérias e outras famílias que eu quero também que fique muito reduzida é as firmicurtes e as proteobactérias, que são justamente bactérias que vão catabolizar proteínas na nossa alimentação. E essas proteobactérias, elas tendem a aumentar quando você está com desequilíbrio intestinal e pode te gerar alguns sintomas que já já a gente chega lá. Antes de falar desses sintomas, a gente precisa falar o porquê essas bactérias elas são importantes para a gente e porque o desequilíbrio delas causa tantos sintomas e sinais que é ruim para a nossa saúde. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender que o nosso trato intestinal, ele se inicia na boca até o nosso ânus,
o nosso trato gastrointestinal é um tubo único que começa na boca e termina no ânus. Então não tem como a gente desassociar, não tem como separar isso. Não tem que pensar só na boca, tá? A gente também tem que cuidar do nosso intestino grosso e vice-versa, porque tudo se conecta. Então, se você tem uma desbiose, isso vai afetar a sua saúde bucal. Pode afetar o esôfago, o estômago, tudo associado. Então, a nossa saúde intestinal, ela tem várias funções e não só o cocô. Hoje já é comprovado que o intestino influencia na nossa saúde como um todo, influencia na nossa saúde física e mental. Então, além da digestão, absorção desses nutrientes digeridos, excreção das fezes, que tudo isso são funções básicas do intestino. Então, se você não faz cocô, que é uma coisa básica, imagina você não tá nem fazendo a função avançada, né? Se você não tá fazendo a função básica, que é o cocô, imagina uma função avançada. Então, a função avançada seria, por exemplo, a produção de hormônios. Mais de 20 hormônios são produzidos no intestino. E esses hormônios são mais de 20 neurotransmissores. E o que é isso? Neurotransmissores são substâncias que são produzidas por células nervosas. E aí o nosso intestino tem um sistema nervoso próprio, por isso que ele é chamado de segundo cérebro, para que vocês já vão percebendo, né, a importância do intestino. Então, ele tem um sistema nervoso próprio e tem células nervosas que também produzem neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor do bem-estar. Então, ela é produzida no cérebro para gerar felicidade, bem-estar e bom humor. E também é produzida no intestino. Então, 90% da serotonina que a gente tem no corpo é produzida no intestino. Então, é muito mais do que a gente produz no cérebro. Só que essa serotonina, ela não vai para o nosso cérebro para afetar o nosso humor. Porque se fosse, nós seríamos felizes o tempo todo. Então, o intestino produz muita serotonina e, infelizmente, ela é usada para outras funções, principalmente a nível intestinal, como, por exemplo, para melhorar o peristaltismo, para ajudar a nossa saúde cardiovascular. Então, ela vai para o sangue, ela vai para os órgãos, mas ela não consegue romper a barreira encefálica, beleza? Então, eu produzo lá 90% da serotonina no intestino. E então, de alguma forma, né, eu afeto a produção de serotonina no cérebro. E como é que eu faço isso? Se eu tenho uma disbiose e para produzir serotonina, eu preciso de um aminoácido chamado triptofano, que vem da alimentação. Então, se eu tenho disbiose e eu estou digerindo mal essa comida, eu estou absorvendo mal nutrientes, inclusive o triptofano, os estudos mostram que pessoas que têm disbiose, a absorção desse triptofano na alimentação para chegar no cérebro e produzir serotonina fica o quê? Reduzida. Então, eu começo a afetar a minha produção de serotonina cerebral quando eu tenho uma disbiose intestinal. Então, olha só, isso é apenas um dos fatores que eu estou trazendo aqui para vocês, de como a disbiose pode influenciar negativamente na nossa saúde mental. E aí, essa pessoa é uma pessoa que não vai ter tanta motivação, que vai se sentir muito cansada, vai se sentir fadigada, você não se sente feliz, você não tem bom humor. E talvez seja por isso, porque a sua serotonina não esteja sendo produzida. E às vezes a culpa nem é sua. Então, isso é apenas um dos pontos, né? Porque tem outras vias. O nosso intestino ele tem conexões diretas com o cérebro através do nervo vago.
Então, tudo que acontece no seu intestino, seja bom ou ruim, o seu cérebro, ele fica sabendo, ele é avisado. Então, se você tem muita desbiose, má digestão, seu intestino está inflamado, tudo isso está sendo o quê? Avisado ao cérebro. Aí o seu cérebro, ele faz o quê? Ele começa a produzir mais cortisol. E isso aí é uma outra via. Porque cortisol é um hormônio do estresse. E é quando o seu corpo está se preparando para uma luta. Então, o seu cérebro, ele pensa da seguinte forma: calma, vamos iniciar a nossa guerra, a nossa luta. Está cheio de bactérias, está tudo inflamado, está uma bagunça. Por causa disso, eu vou produzir mais cortisol para tentar ajudar. Só que, na verdade, ele não ajuda, ele acaba atrapalhando. Por quê? A verdade é que quando a gente fala de intestino e saúde mental, eu tenho várias vias que vão atrapalhar e ajudar. E o que eu tô falando aqui para vocês não são vozes da minha cabeça. Já existem, vários artigos que mostram a diferença da microbiota intestinal de pessoas saudáveis, pessoas alegres, pessoas motivadas, comparadas a microbiotas de pessoas que têm transtorno de ansiedade, de humor, depressão, bipolaridade, autismo, doenças neurodegenerativas. Então, eles pegaram pessoas que têm doenças a nível intestinal e comprovaram com pessoas que não têm essas doenças. E qual é que seria a diferença? As pessoas saudáveis têm saúde intestinal melhor. Então, é óbvio que o intestino tem uma influência direta, e não só na saúde mental, mas também na física. O intestino tem como função também o famoso detox. Então, quando a gente quer desinflamar, quer tirar as toxinas do corpo, porque a todo momento a gente está produzindo toxinas, então vocês têm que entender que essas células, elas são como se fossem pequenas casinhas. Então, aí cada célula do nosso corpo está correndo ali o metabolismo celular. Essas células estão lá produzindo energia, elas gastam glicose, gastam gordura, e é esse processo de metabolismo que a gente gera, vai gerar lixinho. E esse lixinho são toxinas. Então, vocês já devem ter ouvido falar por aí sobre radicais livres. E esses radicais livres envelhecem a gente quando está em excesso a alimentação. Então, precisa de vitamina C, ômega 3 e vitamina C, que eles exercem uma função antioxidante para combater os radicais livres para você não envelhecer rápido. Alguém já ouviu sobre isso? E o que danado é isso? É justamente o grau de inflamação no seu corpo. Uma pessoa que está muito inflamada vai envelhecer mais rápido. Por exemplo, se eu pego duas pessoas com 60 anos, Aí você vai perceber que realmente se cuidou, teve uma alimentação boa, praticou exercício, sono regulado. Você vai perceber uma aparência mais jovem, mesmo com 60 anos. E também tem aquelas pessoas que têm 60 anos, mas você dá 80 por causa do nível de inflamação no corpo, porque tá lá o acúmulo de toxinas. E aí, o intestino exerce um papel muito importante junto do nosso fígado para ajudar a eliminar essas toxinas. Só que o problema é que esse acúmulo de toxinas, ele não se dá apenas pela produção interna, a produção endógena, mas também se dá pelo nosso consumo externo, pelo nosso consumo de toxinas. Então, a gente está a todo momento maltratando o nosso corpo porque a gente se expõe a essas toxinas. E essas toxinas, ela provém da nossa alimentação. Então, se eu escolho um biscoito recheado, em vez do ovo, que está cheio de aditivo, de corante, aromatizante, açúcar, farinha de trigo,
coisa que eu não vou digerir bem. E aí, né, se eu pego lá, a lista do biscoito é enorme, tem nome que eu nem conheço, porque são substâncias químicas produzidas pela indústria para manter esse alimento ali por mais tempo. Então, isso já está te contaminando. Você está expondo o seu corpo a toxinas que o seu fígado vai ter que dar conta de metabolizar e eliminar. Aí eu já sou uma pessoa que estou inflamada. Eu já estou produzindo vários radicais livres por vários motivos. Sou uma pessoa altamente estressada, ou porque eu não durmo bem, e aí, já puxando o gancho, o sono é muito importante, porque ele serve para recuperar e fazer o processo de detox. Então, durante o sono é que a gente limpa o nosso corpo. Então, já sou uma pessoa que não dorme bem, ou que durmo poucas horas, ou durmo muito tarde e acordo muito tarde. E aí eu já perco aquele horário ideal de sono, eu já perco ali o ciclo circadiano. Aí eu novamente acabo produzindo mais toxina no meu corpo. Então, a todo momento eu estou sobrecarregando o meu corpo em relação a essa produção de metabólicos, que são substâncias que a gente teria que eliminar e que, junto com isso, consome mais toxinas, beleza? Então, a gente começa a inflamar o nosso corpo. Se você tem um intestino não saudável, uma má digestão, um empachamento, uma desbiose, um intestino inflamado, eu estou também sobrecarregando o meu fígado, porque o fígado e o intestino estão lá bem coladinhos e um depende do outro. Beleza? Outra função importante do intestino é a imunidade, porque 70% das nossas células imunes estão ali na barreira intestinal. Então, a gente tem um intestino grandão lá e a gente tem a parede intestinal. E logo embaixo da nossa parede intestinal, da mucosa, nós temos as células imunes, justamente para proteger a gente. Então, chega um vírus, um parasita, uma bactéria do mal, quer passar para o seu sangue, o sistema imune vai lá e, opa, então as suas células imunes estão ali na parede intestinal e estão preparadas para combater isso. E obviamente que isso é um benefício. Só que, se eu começar a ativar essas células imunes de forma crônica e se por acaso eu tenho uma má digestão ou meu intestino está inflamado, aí as bactérias do mal elas vão começar a passar e essa barreira intestinal vai começar a passar, né? Na barreira intestinal. Aí vai encontrar as células imunes que estão ali. Então, eu vou ter que ativar toda hora minhas células imunes, porque tá chegando ali coisa estranha. Tá chegando proteína mal digerida, alimentos mal digeridos, que não era para atravessar a barreira intestinal, mas acaba atravessando. Então, as próprias bactérias, as próprias toxinas que eu consumo na minha alimentação começam a atravessar a parede intestinal e ativar essas células imunes que estão ali. Aí é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, quando eu ativo essas células imunes uma vez, por exemplo, eu comi uma comida contaminada na rua e aí tem uma bactéria. E aí eu fico com diarreia, depois melhora, eu tive uma infecção intestinal, uma infecção aguda, e aí essas células intestinais combateram, lutaram com a bactéria para poder resolver essa infecção, parou, beleza. Então teve ali um momento de infecção de 5 a 7 dias, porque toda resposta imune gera uma inflamação, porque as suas células elas não conseguem atacar apenas quem é do mal, ela ataca tudo que está na frente dela. Então as suas próprias células intestinais sofrem durante uma ativação do seu sistema imune, porque a inflamação que gera ali acaba afetando as suas células intestinais. Então, obviamente, que a gente não quer ficar ativando essas células imunes de forma crônica.
A gente quer que ela se manifeste só em situações específicas. Então, se você é ativa de forma crônica, por todos esses motivos que a gente está conversando, e aí você gera essa inflamação crônica de baixo grau. Então, você está sempre inflamado, sempre inflamado. Você está sempre com esse sistema ativado ali. E aí você acaba gastando muito e a sua imunidade, ela faz o quê? Baixa. Então, o que é que eu preciso para melhorar a minha imunidade? O que é que eu faço? Que é porque eu preciso suplementar para cuidar dela. Primeira coisa, mulher, você precisa cuidar do seu intestino, porque a partir do momento que você tem uma barreira intestinal íntegra, as células não estão inflamadas, a flora intestinal está saudável, as bactérias boas estão lá te ajudando em todo o processo intestinal de forma eficiente, você digere bem. Se você faz isso, você melhora a sua imunidade. Então, a imunidade começa pelo nosso intestino. Então, nós já falamos sobre 7 funções do intestino e agora a gente vai para a 8ª, que é a produção de hormônios intestinais. O intestino produz 20 hormônios e um deles, que é muito importante, que é ligado à saciedade e também melhora a sua sensibilidade à insulina, são 2 hormônios muito importantes que se chama GLP-1 e PYY. São produzidos pelas nossas células enteroendócrinas que vão chegar ali o alimento, chegou o alimento. O hormônio é liberado pelo intestino, cai na circulação, vai lá no cérebro, manda o sinal. Tá comendo, ela comeu. Pode diminuir a fome dela. Então, ele está aliado ali à saciedade. E ele também vai lá no seu pâncreas estimular a produção de insulina, só que de uma forma de uma liberação normal, não é a liberação de insulina quando você tem uma resistência à insulina e que aí você acaba fazendo pico de insulina. Então, por isso que a gente diz que o GLP-1 ele melhora a sensibilidade à insulina e ele faz com que o seu pâncreas ele funcione de forma adequada, beleza? Um exemplo clássico para vocês. Vocês conhecem aquelas canetinhas famosinhas que estão sendo usadas agora para emagrecer e também são usadas no tratamento da obesidade? A Ozempic e também tem mais 2, vocês conhecem? Acho que a maioria sim. Então, essas canetinhas, elas foram criadas para o tratamento de diabetes e hoje é usada tanto para diabetes quanto para obesidade ou sobrepeso aliado a diabetes. Então, essas canetinhas são análogos do GLP-1. E esse GLP-1, que é o hormônio que a gente está falando, ele é produzido no intestino. Então, a indústria produziu isso para aplicar nas pessoas. Viram que é tão benéfico para o seu metabolismo, para gerar saciedade, que eles resolveram produzir para dar isso com medicação. E aí eles vão agir da mesma forma que o GLP-1 iria agir. Só dou um exemplo aqui para vocês, já que a gente está falando sobre hormônios. Então, a gente já produz o GLP-1 de forma fisiológica. O problema é que quando você tem uma disbiose, o seu GLP-1 ele está ruim. E aí você é uma pessoa que não tem saciedade, você não tem um controle adequado da sua fome, você é uma pessoa que tem resistência à insulina, a insulina ela não vai agir bem no seu corpo. Então você precisa produzir muita insulina para que você tenha ação dela. E aí você também é uma pessoa que o quê? Não consegue emagrecer, porque a sua saúde intestinal, a sua disbiose está influenciando o seu metabolismo. Então, meus amores, dependendo do tipo de bactéria que você tem, você vai emagrecer ou você vai engordar. Bactérias mal geralmente nos engordam, ok? Então, os alimentos que podem estimular esse hormônio,
eles são as proteínas. Então, quando a proteína chega no seu intestino, essa proteína estimula as células enteroendócrinas para produzir esses hormônios. Só que o problema é, se você já está com a má digestão, você já não vai digerir bem qualquer alimento que esteja chegando ali. Então, você não digere bem, aí você vai também, não vai estimular bem esses hormônios. E aí que está o problema. De forma geral, os carboidratos e proteínas vão estimular a produção do GLP-1 e do PYY. E também tem outros hormônios também, como a CCK, que é um hormônio produzido quando há presença de gordura na sua alimentação. Então, a gente produz esse hormônio CCK, que também vai atuar aumentando a sua saciedade. Então, a verdade é que a gente tem vários hormônios intestinais e que eles são produzidos, eles estimulam a saciedade, alguns estimulam a fome. Então, a gente tem um aí também que estimula a fome, que é a grelina. E mesmo com um monte de hormônios estimulando a saciedade, as pessoas comem demais. Isso mostra que tem alguma coisa de errado, né? Então, pensa lá. Se o seu intestino faz de tudo para te dar saciedade, e a partir do momento que você fez uma refeição, como que as pessoas comem demais? Porque provavelmente a produção hormonal ou a ação desses hormônios a nível cerebral não está adequada. Mas se tiver funcionando tudo bonitinho, você também vai ser uma pessoa que consegue se controlar em relação à sua fome e à sua saciedade. Beleza? Então, mostrei aqui para vocês as funções da nossa microbiota. Então, está tudo diretamente relacionada com o intestino, seja para o bem ou para o mal. Se você tem uma microbiota saudável, essas 7 funções do intestino vão estar ocorrendo de uma forma que você quer, de uma forma eficaz, da melhor forma possível. Se você tem a microbiota desequilibrada, tem disbiose, isso vai afetar essas funções intestinais. Então, eu já quero deixar claro aqui para vocês. Não existe uma microbiota 100% equilibrada. Não existe ninguém. Não tem como, porque muitas coisas e muitos fatores interferem na nossa microbiota. Então, o que a gente tem é que 3 dias, por exemplo, se alimentando fora da sua dieta, ou seja, você viajou, saiu muito ou comeu muito mais do que está acostumada, você não está treinando, 3 dias já é o suficiente para mudar a sua microbiota. Então, 3 dias você se alimentando bem já vai ser o suficiente para mudar a sua microbiota. Então, isso é muito constante. Então, a gente sabe que ninguém tem uma vida 100% regrada. Não é todo dia que a gente está 100% saudável, que treinou, que dormiu cedo, que não se estressou. Muito difícil a gente manter essa microbiota 100% equilibrada, né? Então, as nossas bactérias estão constantemente sendo influenciadas pelo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, isso já é um fato. Só que o que eu quero é que você tenha um grau de desbiose o mais baixo possível. Então, a gente pensa aqui que quanto mais desbiose você vai ter, mais desequilíbrio você vai ter, mais sintomas você vai ter. Não só sintomas a nível digestivo, mas sintomas a nível extraintestinais. Então, já falei aqui para vocês, né? Tem relação com o cérebro, já falei do intestino ligado ao metabolismo, o fígado, pâncreas, a sua saúde cardiovascular. Já tem estudo mostrando que pessoas com aterosclerose têm também uma influência direta com o seu intestino. Também tem o fígado, a desbiose também vai influenciar o seu rim. A desbiose também está ligada a problemas respiratórios, como quem tem sinusite, rinite, reação alérgica, asma. E aí a alimentação dessa pessoa é muito mal,
essa pessoa ela consome alimentos muito ricos, ultraprocessados, e isso também está relacionado com as reações alérgicas que ela tem. Porque, como foi falado lá em cima, o nosso sistema imune é solicitado e aí ele não só fica no nosso intestino. Ele vai para o sangue, começa a agir no corpo inteiro. Então, se você já tem uma causa de base respiratória, você já tem essa alergia, essa sinusite, essa asma, alguma doença crônica ali respiratória. Esse sistema imune ativado, ele vai ativar as células imunes ali do sistema respiratório e você vai começar a ter sintomas. Então, meus amores, a gente tem que começar a ver essa relação do intestino com as outras áreas do nosso corpo. Então, se você é uma pessoa que tem muitos sintomas digestivos, comece a de fato pesquisar qual é outra área do seu corpo que está sendo afetada também por essa desbiose. Então, já mostrando essa relação para vocês, eu quero que vocês já comecem a pensar. Tá, se eu tenho uma desbiose, um grau elevado, que seria quando eu tenho muitos sintomas digestivos. Então, o primeiro sintoma da desbiose é uma pessoa que tem muitos sintomas digestivos. Então, se eu como e daqui a meia hora, uma hora, eu já estou ali arrotando a comida, já estou estufada, já estou inchada, ou seja, eu não digeri bem. Então, pode até o sintoma de refluxo, azia, queimação, tudo isso indica que a sua digestão está ruim. Se não, você pode dizer que nem tem a nível de estômago, mas também quando essa comida chega no seu intestino, você vira um balão. Então, uma hora depois que você se alimentou, às vezes até um alimento saudável, e aí você fica com um balão, com a barriga distendida, com gases, com dor abdominal. Então, isso tudo mostra que não tá legal. Óbvio que você vai ter desbiose, beleza? Então, como a gente estava conversando lá no começo, quem produz gás são as bactérias. E quanto mais bactérias eu tenho, mais gás eu vou ter. Mais gás elas vão produzir. E elas só vão produzir esses gases se sobrar comida. Porque para ela produzir gás, precisa sobrar comida mal digerida. Então, essas bactérias geram esses gases que ficam fermentando como se fosse um pão dentro do seu intestino. E é por isso que a gente fica inchada, distendida, com dor abdominal. Então, essa desbiose em algumas pessoas vai causar também prisão de ventre, que é comum, e também pode causar diarreia. Obviamente, né, que diarreia não é algo bom, pelo amor de Deus. Para deixar claro aqui para vocês, quando a gente fala de fezes, a gente quer aquele cocô tipo salsicha, uma salsichinha, que sai sem nem sujar o bumbum, sai sem muito esforço, sai inteiro, sai sem dor, e esse seria o cocô ideal. Então, nem diarreia, nem prisão de ventre e nem sintomas digestivos. Então, se você me diz que é uma pessoa que tem muitos sintomas digestivos, você come, fica com aquela sensação de má digestão, você não vai no banheiro todos os dias, ou seu cocô é muito duro ou muito mole, você tem refluxo, azia, queimação, meu amor, você tem desbiose e não é necessário nenhum exame para confirmar isso, beleza? Que você precisa realmente são reduzir essas bactérias para poder desinflamar o seu intestino. E aí, pensando em relação à alimentação, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Você precisa se auto-observar, porque qualquer alimento, saudável ou não, pode te fazer mal nesse momento. Então, se você come um ovo, aí você come o ovo, aí eu vou me olhar. Daqui a meia hora, daqui a uma hora, como é que eu tô me sentindo? Ah, tô bom, tô bem, não tô sentindo nenhum sintoma digestivo. Massa. Mas se eu comer um brócolis, daqui a uma hora eu tô sentindo uma empachada. Tá, o brócolis não tá te fazendo bem. Então, a única pessoa de saber se tá digerindo bem ou não o alimento é você. Beleza? Agora, pensando na alimentação
como todo, é óbvio que você tem que prezar por uma alimentação saudável, ter escolhas saudáveis, porque é o primeiro passo para você cuidar da desbiose. Porque se você é uma pessoa que come super mal, come alimentos muito ultraprocessados o tempo todo, tá ali inflamando o seu corpo, seu intestino está consumindo toxinas. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é priorizar escolhas saudáveis, né? Alimentos saudáveis. Comida de verdade, tirando os industrializados. Então, quanto mais tempo de prateleira tem um alimento, menos tempo de vida você tem. Anota e cola na testa. Quanto mais tempo de prateleira tem um alimento, menos tempo de vida você tem. Então, se você come um alimento que fica anos ali na prateleira, é um produto que não faz bem pra gente. Beleza? Isso já é certo, todo mundo já sabe, a gente só precisa internalizar isso. Então, a primeira coisa é consumir alimentos de um alimento só. Arroz é arroz, feijão é feijão, brócolis é brócolis, chuchu é chuchu. Agora vai tu ver a lista da bolacha creme cracker. É só algo e sal? Não. Tem farinha de trigo, sal, açúcar, conservante, aromatizante, gordura, um monte de coisa. Então, isso é um produto alimentício e não um alimento. Então, primeira coisa é isso. Tirar o produto alimentício, ingerir mais alimento. Depois que você modificou a sua alimentação, tá comendo comida de verdade, e mesmo assim você tá ficando, né, com má digestão, então agora sim, você vai se auto-observar e saber quais são os alimentos da comida de verdade que você ingere e está te fazendo mal nesse momento. Lembrando que a desbiose é um processo. Então, tem os alimentos ricos em FODMAPs, que são saudáveis, que são carboidratos fermentáveis. E tem uns que é clássico, que é o repolho, feijão, couve-flor, brócolis, lentilha, grão de bico, abacate, caixinha de caju. Então, isso aqui são alimentos ricos em carboidratos fermentáveis, que são carboidratos que não são digeridos ali no intestino. Então, é como se fossem fibras, só que quando você tem uma desbiose e consome esses alimentos em excesso, eles chegam ali, fermentam, porque tem muita bactéria, e se sobrou comida mal digerida, elas vão fazer o quê? Festa! Vão fermentar. Então, se você tem uma microbiota mais equilibrado, esses alimentos eles vão chegar ali e não vão fazer nada, não vai te dar nenhum sintoma. Vão ser eliminados nas fezes, que é isso que a gente quer, né? Isso é o processo, vamos dizer, correto da nossa microbiota. Então, são considerados fibras. E aí, se você tá com uma microbiota boa, as bactérias do bem vão fermentar, vão produzir substâncias boas para o nosso corpo. E é isso que a gente quer. O problema é quando a gente está com desbiose, né? Então, o consumo excessivo de alimentos ricos em FODMAPs vai gerar gases, vai gerar mais desbiose, porque eles vão estar alimentando essas bactérias. Aqui embaixo tem para vocês uma tabelinha com alimentos ricos em FODMAPs e que você pode perceber se você já comeu um deles, se você realmente ficou com sintomas, daí você vai começar a perceber se você vai poder comer menos, uma quantidade menor, como é que vai ser, você se auto-observa aí. Então, todos esses detalhes vão fazer muita diferença para a sua digestão. Inclusive, quando a gente fala de grãos, lembre-se sempre de deixar de molho de 8 a 12 horas para que melhore a sua digestão. Esses alimentos FODMAPs, eles podem fazer parte do seu dia a dia, mas você precisa avaliar, né, se está fazendo bem ou mal, para que isso não vire um problema, já que você está no seu processo de desinflamar. Outra coisa que é muito importante falar aqui, não só os alimentos FODMAPs, mas também o excesso de proteínas, que pode ser maléfico para você, que está com desbiose. Porque se você digere mal essa proteína, ela vai chegar ali inteira no seu intestino, vai sobrar para as bactérias,
vai começar a estimular o crescimento das proteobactérias, que é da família que a gente quer que esteja em quantidade baixa, porque elas não são muito agradáveis. Então, essas proteobactérias, elas adoram proteína. Então, elas começam a fermentar essas proteínas mal digeridas e vão começar a crescer. Então, um exemplo muito clássico de saber se você está com excesso de proteobactérias é o seu peido. Se o seu gases, se o seu pum tem cheiro forte, podre, cheiro de cadáver, então, meu amor, você está com excesso de proteobactérias. Então, quando a gente pensa na produção de gases, principalmente na fermentação dos alimentos FODMAPs, é um gás que gera distensão abdominal, mas não tem cheiro, beleza? Agora, gases que têm cheiro muito ruim, é porque você está com excesso de proteína na alimentação. E aí esse excesso está te causando uma disbiose. Então é bom, nesse momento, você diminuir um pouco essas proteínas. Então, mulheres, não existe mudar o seu corpo e não existe mudar a sua saúde. Ter uma saúde melhor sem cuidar primeiro do seu intestino. Então, coloquem isso na cachola de vocês. Se atente à saúde intestinal, sim, que é muito importante. Se atentem ao básico e façam bem feito. Não tem para onde correr. Para onde você vai é a sua pirâmide. Alimentação, exercício físico, sono, tudo isso. Não existe milagre, existe rotina. Então, Laís, por onde que eu começo? A gente começa fazendo o quê? Uma rotina diária. Esse é o primeiro passo, porque o nosso corpo, ele gosta de rotina. Então, a gente tem que ter hora para acordar, hora para dormir, hora para tomar o chá, hora do café, hora da água, hora de fazer cocô, hora de comer. E pratiquem a autoobservação do que você digere bem e o que você digere mal. E tirem essa frase da vida de vocês. Ah, Laís, mas eu não consigo viver sem açúcar. Eu não consigo viver sem leite. Então, risquem do vocabulário de vocês, porque tudo é substituído. E hoje em dia a gente tem um leque de opções. E o nosso paladar, o nosso organismo, ele se acostuma. Então, ele vai se readaptando com tudo. Então, a partir que você vai melhorando a sua desbiose, você vai melhorando a sua digestão, você pode voltar a comer alguns alimentos que hoje estão te fazendo mal. Então, é um tempo, não é para sempre, é só um tempinho. Não sofram antecipadamente, beleza? A aula já está gigante, vamos encerrar. Eu espero que vocês tenham aprendido. E, por favor, se atentem à sua saúde intestinal. Muitos dos sintomas que você tem são do seu intestino e é causado por ele. Então, corte o mal pela raiz. Um beijo, um cheiro e até a próxima.